Os sonhos são a pequena porta escondida no santuário mais profundo e íntimo da alma. Carl Jung. Com estas palavras, um dos maiores exploradores da psique humana nos convida a uma jornada, não para terras distantes ou estrelas cintilantes, mas para um território ainda mais enigmático, o nosso próprio interior. Todas as noites, somos transportados para um reino onde as leis da lógica se dobram, onde tempo e espaço se dissolvem em narrativas fluidas e imagens vívidas. Acordamos, por vezes, com a nítida sensação de ter visitado um lugar de profunda significância, um eco persistente de uma voz que sussurrou verdades ou mistérios. Outras vezes, o véu do esquecimento desce rapidamente, deixando apenas um resquício de emoção, um medo inexplicável, uma alegria fugaz, uma melancolia sem causa aparente. Mas o que são esses fragmentos de realidade alternativa que habitam nossas horas de sono? Serão meros resíduos do dia, um amontoado aleatório de memórias e preocupações, como um monitor de computador em modo de descanso, exibindo protetores de tela sem propósito? Ou, como sugere Jung, são algo muito mais profundo, uma correspondência cifrada enviada de um remetente que habita em nós mesmos, mas que raramente se manifesta em plena luz do dia? Essa é a questão que nos convoca. O que de fato a linguagem dos sonhos busca nos comunicar? Vivemos em um mundo que valoriza o tangível, o racional, o que pode ser medido e explicado. A ciência nos desvendou os mistérios do átomo e do cosmos, mas ainda tropeçamos diante da paisagem noturna da nossa própria consciência. É como se tivéssemos um vasto arquivo de mensagens importantes, mas sem a chave para decifrá-las, sem o dicionário para seus símbolos e metáforas. Essa lacuna entre a experiência vívida do sonho e a incapacidade de compreendê-lo é a nossa porta de entrada. Não é uma curiosidade ociosa, mas um anseio fundamental por autoconhecimento. Pois se uma parte de nós se expressa de forma tão peculiar durante o sono, ignorá-la seria negligenciar uma dimensão essencial do nosso ser. Pense nos sonhos que o deixaram inquieto, nos que se repetiram com uma insistência quase obsessiva, nos que apresentaram cenários absurdos, mas carregados de uma estranha lógica emocional. Essas experiências não são acidentes mentais, são convites. Convites para olhar além da superfície da nossa vida desperta, para questionar o que realmente nos move, o que nos assusta, o que anseia por expressão. É um chamado para reconhecer que existe uma inteligência operando por trás das cortinas do consciente, uma inteligência que fala através de imagens, sensações e enredos que desafiam nossa compreensão linear. A pergunta que se impõe, então, não é apenas o que significam meus sonhos, mas o que essa linguagem onírica revela sobre quem eu sou, sobre os conflitos que carrego, sobre os potenciais que ainda não explorei? É uma investigação sobre a natureza da nossa própria psique, sobre a interconexão entre o que pensamos que somos e o que o nosso interior tenta nos dizer quando as defesas do ego estão em repouso. É uma busca pela sabedoria que reside nas profundezas, muitas vezes submersa sob as demandas e distrações da vida diária. Nesta jornada, não buscaremos respostas definitivas ou manuais de interpretação universal. Em vez disso, exploraremos a possibilidade de que os sonhos são um diálogo contínuo, uma correspondência íntima entre o eu consciente e o eu inconsciente. Aprender a escutar essa conversa, a reconhecer padrões e símbolos, os sentimentos que emergem, é um ato de profunda autoescuta. É um mergulho nas águas escuras, mas potencialmente reveladoras da alma. Ao fazê-lo, talvez descubramos não apenas o significado de um sonho particular, mas um caminho mais amplo para a compreensão de nós mesmos e do universo interior que nos habita, tão vasto e misterioso quanto o mundo exterior, que incessantemente tentamos desvendar. Ao nos aprofundarmos nessa exploração, torna-se essencial conceituar a natureza peculiar da comunicação onírica. Não se trata de uma linguagem verbal no sentido convencional, tampouco de um discurso lógico e sequencial como aquele que empregamos em nosso estado de vigília. Pelo contrário, a linguagem dos sonhos manifesta-se predominantemente através de um universo de símbolos, de metáforas e de narrativas imagéticas que desafiam a linearidade da razão. Imagine por um instante a mente adormecida como um poeta, um pintor ou um compositor,
que em vez de usar palavras claras e diretas, opta por cores vibrantes, por melodias evocativas ou por imagens que se fundem e se transformam, buscando expressar algo que transcende a capacidade da fala comum. A essência dessa linguagem reside na sua capacidade de condensar múltiplas ideias e emoções em uma única imagem ou evento. Um cenário de casa em ruínas, por exemplo, pode não apenas representar um medo de desmoronamento pessoal, mas também sentimentos de insegurança financeira, de relacionamentos abalados ou de uma identidade em crise, tudo simultaneamente. Adicionalmente, ela opera por meio do que se poderia chamar de deslocamento, onde uma emoção intensa ligada a uma pessoa ou situação real é transferida para um elemento aparentemente inofensivo no sonho, protegendo a psique da confrontação direta e permitindo que o conteúdo emocional seja processado de forma mais segura. É como se a mente, em sua sabedoria noturna, soubesse que certas verdades são demasiado potentes para serem entregues sem um invólucro protetor. Diferentemente da lógica consciente que busca a clareza e a distinção, a linguagem onírica prospera na ambiguidade e na polivalência. Ela não se preocupa com a coerência temporal ou espacial. Um personagem pode mudar de identidade no meio de uma cena, ou um local familiar pode se transformar em um ambiente completamente estranho em questão de segundos. Essa fluidez não é um sinal de aleatoriedade, mas sim uma característica intrínseca de seu modo de expressão, que se assemelha mais à arte surrealista do que a um relatório objetivo. Cada elemento, por mais bizarro que pareça, carrega um peso semântico, uma ressonância que contribui para a mensagem global. A emoção sentida durante o sonho, seja terror, êxtase, confusão ou paz, não é meramente um acompanhamento, mas uma parte integrante e crucial do próprio símbolo, conferindo-lhe cor e intensidade. Consideremos ainda a dimensão profundamente pessoal dessa simbologia. Embora existam símbolos que ressoam com a experiência humana universal, como água para a emoção ou montanhas para desafios, a interpretação mais frutífera dos sonhos quase sempre depende do contexto individual do sonhador. O que uma cobra significa para uma pessoa que tem fobia será certamente diferente para alguém que a vê como um símbolo de cura ou transformação. Portanto, decifrar essa linguagem não é aplicar um dicionário universal de símbolos, mas sim aprender a escutar a própria psique, a reconhecer os padrões e as associações que são exclusivamente nossos. É um processo de construir um léxico pessoal, onde cada símbolo é um hieróglifo particular da nossa história de vida, das nossas memórias, dos nossos desejos e dos nossos medos mais recônditos. Para ilustrar, pense em como um artista escolhe seus materiais, a paleta de cores, a textura da tela, o tipo de pincelada. Cada escolha é deliberada, contribuindo para o significado final da obra. Da mesma forma, cada detalhe em um sonho, a cor de um objeto, a velocidade de um evento, a presença de uma figura específica, é uma escolha da mente inconsciente para comunicar uma mensagem específica. O desafio para nós é aprender a ler essa obra de arte noturna, a ir além da superfície e a sentir a profundidade das camadas que foram habilmente sobrepostas. É um convite para desenvolver uma sensibilidade para o não dito, para o implícito, para o que se revela nas entrelinhas da experiência onírica. Assim, a linguagem dos sonhos não é apenas um enigma a ser resolvido, mas uma forma de arte interna que busca nos guiar e nos informar sobre os caminhos ocultos de nosso próprio ser. Historicamente, a humanidade tem olhado para os sonhos com uma mistura de reverência, temor e profunda curiosidade. Antes mesmo das formalizações filosóficas, as civilizações antigas já os consideravam portais para o sagrado. Nas planícies da Mesopotâmia, por exemplo, e entre os egípcios, os sonhos eram meticulosamente registrados e interpretados por sacerdotes e videntes, vistos como mensagens diretas dos deuses, presságios de eventos futuros ou avisos divinos. Acreditava-se que o destino de um reino, a sorte de uma colheita ou a cura de uma doença poderiam ser revelados através das visões noturnas, tornando a decifração onírica uma arte sagrada e essencial para a vida comunitária e individual. Essa perspectiva
sublinhava uma fonte externa e transcendente para a sabedoria dos sonhos, conferindo-lhes um poder profético inegável. Posteriormente, adentrando o pensamento clássico grego, embora a dimensão divina ainda fosse reconhecida, começaram a surgir interpretações que apontavam para uma fonte mais interna. Platão, em sua República, discorreu sobre como, durante o sono, quando a razão se encontra em repouso, os desejos mais primitivos e selvagens da alma podem emergir, libertos das amarras da censura consciente e das convenções sociais. Para o filósofo, os sonhos poderiam, assim, oferecer um vislumbre das paixões e impulsos irracionais que habitam nosso ser, revelando uma dimensão da psique que, de outra forma, permaneceria oculta sob o véu da vigília. Esse foi um passo crucial, deslocando parte da origem do sonho do divino para o interior do indivíduo, ainda que de forma incipiente. Contudo, foi no alvorecer do século XX que a investigação dos sonhos ganhou uma nova profundidade e sistematização com o advento da psicanálise. Sigmund Freud, o pai dessa disciplina, revolucionou a compreensão ao postular que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Para ele, os sonhos não são meras divagações aleatórias, mas sim a realização disfarçada de desejos reprimidos, frequentemente de natureza sexual ou agressiva, que o ego consciente considera inaceitáveis. Freud distinguiu entre o conteúdo manifesto, o que nos lembramos do sonho, e o conteúdo latente, o significado oculto, os desejos subjacentes que a mente tenta expressar. A mente, segundo sua teoria, emprega mecanismos de censura para distorcer esses desejos, transformando-os em símbolos e narrativas que, à primeira vista, parecem ilógicas, mas que, através de uma análise cuidadosa, revelam os conflitos não resolvidos e as experiências traumáticas que moldaram a psique desde a infância. Em contrapartida, Carl Jung, discípulo e posteriormente dissidente de Freud, expandiu o campo de estudo dos sonhos para além da esfera puramente pessoal e reprimida. Jung propôs que os sonhos servem uma função compensatória, buscando restaurar o equilíbrio psíquico ao trazer à consciência aspectos negligenciados ou subdesenvolvidos da personalidade do sonhador. Mais significativamente, ele introduziu a ideia do inconsciente coletivo, um vasto repositório de experiências, imagens e padrões universais herdados da história da humanidade. Desse oceano profundo emergem os arquétipos, figuras primordiais como o herói, a sombra, a ânima, ânimos, o velho sábio, que se manifestam nos sonhos através de símbolos potentes, oferecendo orientação para o processo de individuação. Para Jung, os sonhos não são apenas sobre o passado reprimido, mas também sobre o potencial futuro e o desenvolvimento da totalidade do ser, atuando como guias para a jornada de se tornar um indivíduo completo e integrado. Adicionalmente, em diversas culturas indígenas e tradições espirituais ao redor do globo, a percepção dos sonhos transcende as fronteiras entre o divino e o psicológico, integrando-as numa visão holística da existência. Para muitos povos nativos, os sonhos são portais ativos para outras dimensões da realidade, onde se pode interagir com espíritos ancestrais, receber visões para a caça ou a cura, ou obter orientação vital para a comunidade. Os xamãs, por exemplo, são frequentemente considerados mestres na navegação do mundo dos sonhos, utilizando-os como um mapa para a cura da alma e do corpo, e para a manutenção do equilíbrio entre o mundo humano e o espiritual. Nesses contextos, o sonho não é uma mera mensagem a ser decifrada, mas uma experiência viva e interativa, uma jornada da alma que tem consequências diretas e palpáveis no mundo desperto. A sabedoria onírica é vista como um elo essencial com o cosmos, uma fonte inestimável de conhecimento e poder que molda a vida cotidiana e a identidade cultural. Não obstante essa rica tapeçaria de interpretações, desde a divinatória até a psicodinâmica e a espiritual, a busca por sentido na experiência noturna permanece uma constante na condição humana. Enquanto algumas teorias mais recentes, de base puramente neurocientífica, tendem a reduzir os sonhos a meros subprodutos da atividade cerebral durante o sono REM, sem significado psicológico intrínseco,
A persistência da busca humana por significado nos sonhos atesta a profundidade do impacto que eles exercem sobre nossa consciência. Seja como mensagens divinas, válvulas de escape para desejos reprimidos, guias para a individuação ou portais espirituais, a verdade é que os sonhos continuam a ser um espelho multifacetado, refletindo as mais diversas facetas da nossa compreensão sobre a consciência, a alma e o universo que nos cerca. Eles nos convidam a ponderar sobre a própria natureza da realidade e sobre os limites do nosso conhecimento. A compreensão da linguagem onírica, embora abstrata em sua natureza, desenha contornos nítidos na tela da nossa existência diurna, influenciando de modos surpreendentes a forma como navegamos pelo mundo. Imagine por um instante a mente como um vasto oceano, onde a superfície representa a consciência e as profundezas, o inconsciente. Os sonhos são, então, as marés que trazem à costa fragmentos, conchas e mensagens das profundezas, moldando a areia da nossa realidade desperta. Ao reconhecer e tentar decifrar esses presentes noturnos, abrimos um canal de comunicação vital que pode reconfigurar nossa maneira de pensar, sentir e agir. Consideremos a esfera da tomada de decisões. Frequentemente, nos encontramos em encruzilhadas, pesando prós e contras com a lógica consciente, mas ainda assim permanecendo num estado de indecisão paralisante. Nesses momentos, a sabedoria dos sonhos pode emergir não como uma ordem explícita, mas como uma nuance emocional ou uma imagem vívida que ressoa com uma verdade mais profunda. Um sonho, por exemplo, pode não lhe dizer para mudar de emprego, mas pode apresentar uma cena recorrente de aprisionamento, de portas trancadas ou de um caminho bloqueado em seu ambiente profissional. Ao despertar, essa imagem pode não oferecer uma solução imediata, mas instiga uma reflexão sobre a sensação de estagnação que talvez você estivesse reprimindo, abrindo espaço para considerar alternativas que antes pareciam inviáveis ou assustadoras. É a emoção sentida no sonho que se torna o catalisador para uma nova perspectiva na vigília. Além disso, a vida cotidiana é um campo minado de emoções não processadas, frustrações acumuladas, tristezas não choradas, raivas engolidas. O estado onírico oferece um palco seguro para que essas emoções, muitas vezes consideradas inapropriadas para a expressão consciente, sejam encenadas e, de alguma forma, liberadas ou compreendidas. Uma discussão acalorada com um ente querido que terminou sem resolução pode se desdobrar em um sonho com elementos surreais, onde a raiva se manifesta como um monstro perseguidor ou a mágoa como uma ferida que não cicatriza. Embora o enredo do sonho possa parecer ilógico, a intensidade da emoção experimentada é real. Ao se permitir sentir essa emoção no sonho e ao refleti-la após acordar, a pessoa pode encontrar um alívio catártico ou uma clareza renovada sobre a raiz do conflito, capacitando-a a abordar a situação na vida real com mais compaixão ou assertividade. Outra aplicação notável da linguagem onírica reside no estímulo à criatividade e à resolução de problemas. Histórias de cientistas que vislumbraram soluções para equações complexas em sonhos, ou de artistas que conceberam obras-primas a partir de visões noturnas, são abundantes. Isso ocorre porque o inconsciente, livre das restrições do pensamento linear e das expectativas externas, pode fazer associações inesperadas e criar sinapses que o pensamento consciente talvez não alcançasse. Quando nos deparamos com um dilema criativo ou um obstáculo aparentemente intransponível, o ato de simplesmente levar a questão para o sono, com a intenção de encontrar uma resposta, pode preparar o terreno para que a mente inconsciente trabalhe. Não se trata de magia, mas da capacidade do cérebro de processar informações de maneiras alternativas, reorganizando dados e percepções em padrões que antes não eram evidentes. Mais profundamente, os sonhos podem atuar como um barômetro sutil do nosso bem-estar físico e psicológico. Um padrão de pesadelos recorrentes, por exemplo, pode não ser apenas um sinal de ansiedade superficial, mas um alerta para níveis de estresse crônico que estão erodindo a saúde mental. Da mesma forma, sonhos que envolvem sensações corporais peculiares, como dificuldade para respirar,
dor em um membro específico ou uma sensação de fraqueza podem, em alguns casos, anteceder ou acompanhar sintomas físicos, funcionando como um aviso precoce do corpo, antes que o problema se manifeste plenamente na consciência. Prestar atenção a esses sinais oníricos não significa entrar em hipocondria, mas sim desenvolver uma sensibilidade maior para com o próprio corpo e suas necessidades, incentivando a busca por descanso, por mudanças de hábitos ou, quando necessário, por atenção médica. Em suma, a linguagem dos sonhos, com sua rica tapeçaria de símbolos e emoções, não é um mero espetáculo noturno. Ela é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e para aprimoramento da nossa experiência de vida. Ao aprender a escutar esses sussurros do inconsciente, cultivamos uma relação mais íntima e integrada com nós mesmos, permitindo que a sabedoria que reside nas profundezas ilumine as escolhas e os desafios do nosso dia a dia. É um convite constante para harmonizar as diversas dimensões do nosso ser, transformando a introspecção noturna em um guia prático para uma vida mais plena e consciente. Ao longo desta exploração, que serpenteou por entre as camadas da psique e as visões que a humanidade teceu sobre o universo noturno, percebemos que a linguagem dos sonhos transcende a mera curiosidade. Não se trata apenas de um espetáculo mental que se desenrola enquanto o corpo repousa, mas de uma correspondência intrincada, um diálogo contínuo que o nosso eu mais profundo estabelece conosco. As diversas lentes através das quais tentamos perscrutar este reino, desde as crenças ancestrais que o viam como um portal divino, até as análises que o desvelaram como o palco de desejos reprimidos ou o guia para a totalidade do ser, convergem para um ponto central: a inegável relevância do que se manifesta quando as defesas da consciência se esvaem. Emergem destas reflexões implicações que se enraizam na própria tessitura da nossa existência. Compreendemos que a mente, em seu estado onírico, não se comunica por meio de silogismos ou argumentos lineares, mas através de uma gramática própria, onde cada símbolo, cada cenário, cada emoção é um ideograma carregado de múltiplos significados. É como se o inconsciente, um artista surrealista, pintasse quadros com as tintas das nossas experiências, dos nossos medos mais recônditos e dos nossos anseios mais elevados, desafiando-nos a ir além da superfície e a sentir a profundidade das camadas que foram habilmente sobrepostas. Essa forma de expressão tão elusiva e por vezes tão vívida nos convida a desenvolver uma sensibilidade para o não dito, para o implícito, para o que se revela nas entrelinhas da experiência. A teia de compreensões que se formou ao longo deste percurso sugere que a negligência desses sussurros noturnos é, em última instância, uma forma de autonegligência. Ignorar a riqueza simbólica que nos é apresentada é como ter acesso a um vasto arquivo de sabedoria pessoal e, ainda assim, recusar-se a decifrá-lo. Este mergulho nas profundezas não é apenas um exercício intelectual, mas uma prática de escuta ativa, um cultivo de uma relação mais íntima e integrada com as dimensões ocultas do nosso ser. É reconhecer que, para além da persona que exibimos ao mundo, existe um manancial de informações e orientações que buscam aflorar, não para nos confundir, mas para nos iluminar. Assim, ao nos voltarmos para o espelho interior, percebemos que a jornada através do onírico não é uma fuga da realidade, mas uma ferramenta para compreendê-la de forma mais plena. As emoções que ressoam nos sonhos, as resoluções que neles se insinuam, as perspectivas que se desdobram, todas elas se manifestam como ecos reverberantes que moldam a nossa paisagem diurna. Elas nos impulsionam a reavaliar escolhas, a processar dores retidas, a despertar potenciais adormecidos e a harmonizar as diversas dimensões do nosso ser. É como se cada noite nos fosse oferecido um mapa singular, desenhado com os traços da nossa própria alma, convidando-nos a explorar territórios internos que, de outra forma, permaneceriam inatingíveis. Mais do que um mero olhar retrospectivo sobre o que foi dito, este ponto de inflexão convida-nos a sentir a convergência de todas essas vozes, as dos antigos, as dos pensadores modernos, as das culturas ancestrais, em um coro que celebra a complexidade e a profundidade da experiência humana. A sabedoria dos sonhos, nesse sentido,
Não é uma doutrina a ser imposta, mas uma bússola a ser consultada, um farol que ilumina os caminhos muitas vezes obscuros da nossa própria jornada de autodescoberta. Ela nos prepara então para um passo adiante, para uma compreensão que transcende a análise e se instala no âmago do nosso ser, guiando-nos para uma reflexão derradeira sobre o significado último de escutar a linguagem da alma. Percorremos juntos os labirintos noturnos, as paisagens mutantes do subconsciente e as vozes sussurradas que ecoam dos nossos próprios abismos. Desde os presságios divinos das civilizações antigas até as intrincadas análises da psicanálise moderna, a humanidade tem se debruçado sobre a linguagem dos sonhos, buscando desvendar os hieróglifos da alma. O que emerge desta jornada não é uma fórmula rígida ou um manual definitivo, mas uma profunda e ressonante verdade. Os sonhos são, em sua essência, um convite contínuo à totalidade do ser, um espelho multifacetado que reflete não apenas o que fomos, mas o que podemos nos tornar. A verdadeira alquimia, então, não reside apenas em decifrar o que um sonho específico significa, como se fosse um enigma a ser resolvido e depois esquecido. O valor mais profundo reside na própria prática de escutar, de acolher a mensagem onírica com uma reverência que transcende a mera curiosidade intelectual. Trata-se de cultivar uma sensibilidade para com os símbolos que nos visitam, para as emoções que nos assaltam no sono e para as narrativas que se desenrolam sem a censura da vigília. É um exercício de humildade e abertura, reconhecendo que existe uma sabedoria inerente em nós, uma inteligência que opera para além dos limites da lógica consciente, buscando guiar-nos para um equilíbrio psíquico e uma existência mais integrada. Integrar a linguagem dos sonhos em nossa vida desperta não significa viver em um estado de constante interpretação, mas sim permitir que a profundidade e a riqueza de nossa vida interior informem e enriqueçam nossa experiência externa. É como ter um jardim secreto, cujas flores e frutos, embora cultivados na escuridão, trazem beleza e sustento para o dia. Quando um sonho nos confronta com um medo reprimido, uma aspiração esquecida ou um conflito não resolvido, ele nos oferece a oportunidade de trazer esses elementos à luz da consciência, não para nos sobrecarregar, mas para nos libertar. Essa interação dinâmica entre o que sonhamos e o que vivemos é o cerne do autoconhecimento, a ponte entre o visível e o invisível que nos constitui. Ao nos abrirmos para essa comunicação íntima, desenvolvemos uma capacidade de ver além da superfície das coisas, de sentir as correntes subjacentes que movem nossas escolhas e reações. Percebemos que as imagens e os enredos oníricos são metáforas vivas, que nos falam sobre nossos relacionamentos, nossos desafios profissionais, nossas buscas espirituais e nossa saúde física e emocional. Eles são um feedback constante, um sistema de orientação interna que nos empurra suavemente na direção de uma vida mais autêntica e alinhada com nossa verdadeira essência. É um processo contínuo de desvendamento, uma jornada sem fim, onde cada sonho é um novo capítulo, uma nova pista, um novo convite à nossa própria plenitude. Portanto, a grande implicação desta exploração não é apenas a de compreender os sonhos como fenômenos psicológicos, mas a de reconhecê-los como manifestações da nossa própria alma em busca de expressão e integração. O verdadeiro desvendar da linguagem onírica começa agora não nas páginas de um livro, mas na quietude da sua própria reflexão, na atenção que você dedica aos seus próprios ecos noturnos. A prática é simples, mas profunda. Ao despertar, demore-se um instante nas sensações, nas imagens, nas emoções que persistem. Pergunte a si mesmo: o que isso me faz sentir? O que isso me lembra em minha vida? Que parte de mim está tentando se comunicar? Ao fazer isso, você não estará apenas interpretando um sonho, estará cultivando um diálogo sagrado com as profundezas do seu ser. Estará honrando a sabedoria que dorme em você e que se manifesta quando o mundo exterior se silencia. E é nesse silêncio, nessa escuta atenta e compassiva, que reside a promessa de uma vida mais rica, mais consciente e profundamente conectada à vasta e misteriosa tapeçaria da sua própria alma. A pequena porta escondida, como nos lembra Jung, está sempre ali,
à espera de ser gentilmente aberta, revelando o santuário mais íntimo que você é. Que a jornada de escuta continue, e que a sabedoria onírica ilumine os seus dias e as suas noites.